Saiu o prêmio, né? Não sei se é prêmio, posso falar que é uma premiação? Nem sei, cara. Do Nobel da Paz. O Nobel da Paz saiu para Marina Corina Machado, contrariando a expectativa de Donald Velho Trump, que tá louco pra ganhar esse Nobel da Paz, né? Ele queria muito, né? Porque, segundo ele acabou com 7 guerras esse ano. Eu fico me perguntando quais são essas 7 guerras que ele acabou, tá ligado? Também não sei. Eu acho que ele conta cessar-fogo entre os países como um final de guerra. Como um final de guerra, talvez ali na Ucrânia, em Gaza, talvez o lance que teve entre a Índia e o Paquistão, um momento ali, também ele... mas ele não falou nada sobre isso. Não falou nada, né? Mas eu acho que ele pega esses conflitos que estão pelo mapa e considera como dele, vai botando na conta. Falou que parou guerra também no Iêmen, na Somália. Mas é que não dá pra levar a sério o Trump, porque a gente nem sabe se essa cabeça dele tá funcionando direito, né, mano? Então, é estranho, mas é verdade. A gente não sabe se ele tá cagado. Então, o que ele fala acaba se tornando um ponto de irrelevância pra humanidade. Só quando ele vai fazer ação militar, né? Aí é foda. Não tem nenhum lastro na realidade, né? E não precisa ter, né? Não precisa ter. E aí, o que esse comitê Nobel norueguês fez, né? Que são 5 caras ali, são 5 pessoas, eu não sei se é homem ou se é mulher, eu sei só pelo número. Decidiram por nomear Marina Corina Machado como Prêmio Nobel da Paz de 2025, né? Ironicamente, né? Porque ela ironicamente. citada pelo vice-presidente, né? Não, pelo Marco Rubio, né? Ela foi indicada pelo Marco Rubio ano passado. Ano passado. Então, aí, ó, tá aí. Ele queria, ganhou. Ganhou, mas quem é, né, essa Maria? Eu acho que é isso que a gente precisa conversar aqui um pouco sobre a figura dela e, na verdade, qual que é a função do Nobel da Paz, né? Ou qualquer Nobel. Porque a gente fala sobre Nobel, né? Nossa, ele ganhou o Nobel de não sei o quê. Mas será que essas escolhas, elas são escolhas que são factuais, assim, pelo que eles representam, ou são escolhas políticas, do ponto de vista internacional? Acho que isso que é o grande debate dessa história do Nobel da Paz, por exemplo, né? E quando eu falo da Maria Corina Machado, eu acho que é importante a gente trazer quem é a Maria Corina Machado. Porque o que saiu na mídia, geralmente, é o assunto que sai, que já é uma mídia com essa ideia anti-Venezuela, né? Então ela já tem um viés do que é a Venezuela sem estar na Venezuela, né? Ou simplesmente por canalice mesmo, né? De falar coisas sem ter uma percepção. Eu sempre tenho a Venezuela em cima do muro, assim, porque eu conheço um pouco de Venezuela, mas não profundamente pra, tipo, levar algumas críticas adiante ou, vamos dizer assim, passar um pano, sabe? Eu acho que a Venezuela teve o seu momento revolucionário, ela é importante pra história, principalmente da América Latina, mas o que acontece hoje na Venezuela, eu não tenho uma opinião formada, eu juro pra você, Chay. Não tenho uma opinião muito bem formada sobre Venezuela, porque eu também tô sob essa influência, essa propaganda, né, anti-Venezuela. Mas uma coisa é certa, Maria Corina Machado não é uma pessoa lutando pela democracia. Vamos começar deixando isso bem claro aqui, que essa mentira que foi propagada aí nas TV, que ela luta pela libertação da Venezuela e não sei o quê, não é verdade. Primeiro, a gente precisa entender da onde vem ela. Ela é de que família, né? Por que ela tá tão interessada nessa libertação da Venezuela? E aí, quando a gente começa a ligar os pontos, eu não sei se você viu sobre isso, ô Chay, mas ela fazia parte, né? A família dela era uma das principais acionistas de uma siderúrgica que existia na Venezuela, que foi nacionalizada pelo Hugo Chávez, que é a Sidor. Então, eles perderam dinheiro. E aí tá o interesse por trás de tudo, né? Não é o interesse da democracia, mas é a parada do poder econômico que a família dela, abastada, porque ela é de família rica, da Venezuela, queria fazer que eles queriam continuar sugando a população. Porque quando você faz um prospecto da Venezuela antes e depois de Hugo Chávez, houve mudanças sociais dentro da sociedade, né? Sim. A Corina Machado, ela
vem dessa família, né, de siderúrgico, empresários do ramo do aço, né? E ela fala, né, que ela viveu numa família onde ela foi protegida do contato ela foi protegida do contato com a realidade, né, nessa família conservadora e católica. E ela é uma figura que estudou sempre em escola particular na Venezuela, internato nos Estados Unidos e que viajou muito pra Europa. Assim, a gente não tá falando de alguém que vem da classe trabalhadora. Não, ela é uma pessoa que não viveu a Venezuela, né? Que não viveu a Venezuela. E que quando a gente vê ela falando, principalmente quando ela dava entrevistas no período da eleição, né? Que ela foi impedida de concorrer contra o Maduro. E o ponto dela é sempre a questão de privatizar o petróleo da Venezuela. Nunca é projeto de soberania nacional. É sempre um projeto que clama aos Estados Unidos para, olha só, a Venezuela tá tão perto de vocês, seria perfeito vocês terem esse petróleo. Privatizar isso aqui, sabe? É um discurso entreguista, tá ligado? Da soberania nacional venezuelana. É o tipo de figura perfeita pra ser premiada com o Nobel da Paz, no momento que a gente tá vivendo, né? E tipo assim, ela, com esse discurso dela, parece o Eduardo Bolsonaro, né? Muito. Tipo, não, muito. pode foder, não, dá sanção, é isso mesmo, não. E ela não é a primeira, a gente tem que lembrar também do Juan Guaidó, que foi também a figura que tava nessa posição de Maria Corina há uns anos atrás. Tentou um golpe, se autoproclamou presidente da república, e hoje, quando eu tava pesquisando, se a gente pesquisa Juan Guaidó no Google, aparece o perfil do cara, né, dele, sabe quando já vem dados assim de uma figura pública? Uhum. E logo embaixo do nome dele tá ex-presidente interino da Venezuela. Não. Nunca não foi! Nunca foi. Nunca foi. É tipo eu falar agora que eu sou o presidente interino do Brasil, tá ligado? Olha, mas isso é uma parada muito interessante da gente prestar atenção na comunicação, porque se a gente lembrar, na época da pandemia, quando o ministro da Saúde, General Pazuello, enviou o oxigênio de Manaus para o Amapá, naquilo que a mídia inteira aqui considerou como uma incompetência, não como de caso pensado, né, para matar as pessoas em Manaus. Quem mandou o oxigênio para Manaus foi o Maduro. Naquela época ele passou a ser chamado do quê, miojo? Presidente Nicolás Maduro. Quando começa a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos precisam comprar o petróleo venezuelano, toda a mídia ocidental tá chamando ele de Presidente Nicolás Maduro, porque estão fazendo um negócio com ele. Precisa do petróleo venezuelano. Aí chega esse momento onde o Trump assume o segundo mandato, declara que a Venezuela é um narco-estado, e isso tá acontecendo meio que da noite pro dia, essa mudança na mídia de não chamar mais ele de presidente. Agora é ditador Nicolás Maduro. A gente voltou à nomenclatura antiga, sabe? Quando servia é presidente, quando não serve volta a ser ditador. E aí, nada mais perfeito, né, do que ter uma figura como a Maria Corina sendo premiada com o Nobel da Paz. Mesmo machucando o ego do Trump, né? Mesmo machucando. Mas ela ligou pra ele e disse que o prêmio era pra ele. Ela dedicou a ele o prêmio. Claro, né? Ela tem que lamber bota de quem dá tapinha na bunda deles. E é engraçado que esse processo de... Só falando um pouco da Venezuela, pensando nesse processo de narco-estado, né, que eles colocaram a Venezuela, sabe com quem eles fizeram isso também? Com o Panamá, mano. O Panamá, quando ele tentou uma certa autonomia, né, uma soberania nacional, os Estados Unidos entrou, tudo por causa do canal do Panamá, né, os Estados Unidos entrou lá e prendeu o cara e foda-se, falou que o cara era prendeu ele por tráfico de drogas, o presidente do Panamá. E foda-se. Os caras foram no Panamá prender o cara por tráfico de drogas. Como assim, mano? Você foi no outro país prender alguém por tráfico de drogas? Que é o que eu acho que eles querem fazer com o Maduro. E é o que eles já começaram a fazer com os ataques aos pescadores, não só venezuelanos, né, mas colombiano também. Foram 5 ataques já que eles fizeram a pequenas embarcações que eles falam que tem droga, que é de traficante e não existe prova nenhuma, né? Porque eles explodem tudo. E a 5ª foi uma embarcação de pescadores colombianos. Isso foi confirmado pelo Gustavo Petro. Isso é foda, isso é problemático. Então, quando a gente pensa na Venezuela e a gente pensa nessas figuras que são conservadoras, essas figuras conservadoras estão levantando essa parada de democracia. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Quando a gente vê o programa político dela, né? Que era defendido, né? Tanto político econômico, o que eles querem é, tipo, fazer a Venezuela virar uma Argentina. Sim. O projeto neoliberal do começo ao fim, tá ligado? Privatizar tudo, arregaçar com a distribuição de riqueza dentro do país para que volte a ser um país democrático. Então, peraí. Então, claramente, o propósito é
a democracia só funciona se for neoliberal. Se ela não é uma democracia neoliberal, ela deixa de ser uma democracia. E aí ela vira uma ditadura. Independente do que esteja acontecendo lá dentro, entendeu? Então, ela receber esse Nobel da Paz, ela mostra, né, que evidencia que o Nobel da Paz não é sobre a paz. Ela já tentou dar um golpe lá dentro da Venezuela. Entendeu? E ela é uma pessoa que age. Ela mano, o Eduardo Bolsonaro se espelha nela. Porque ela pede para os Estados Unidos dar sanções econômicas na Venezuela. Ela faz tudo. Tudo É uma que pessoa que Eduardo atua Bolsonaro faz. contra o país. E quando ela ficou impedida de concorrer na última eleição, ela escolheu um outro candidato, eu esqueci o nome dele, mas ele perdeu pro Maduro. E aí circulou aquela informação de que porque o Maduro não quer mostrar as atas da votação, a votação foi fraudada e ele não ganhou. Isso foi muito debatido, tanto que o Lula nunca se posicionou sobre a eleição na Venezuela. Houveram organizações do Tribunal da Venezuela e de outras organizações internacionais que confirmaram que o Maduro tinha ganhado a eleição, mas países do Ocidente, né, principalmente ali Inglaterra, Estados Unidos, não reconheceram a eleição. E países aqui da América Latina também, o Chile, a Argentina, o Brasil não se posicionou, mas é um cenário muito curioso, né? Porque quando um Donald Trump, um Milei ganha, o presidente aqui do Brasil elogiou a democracia. Mas na Venezuela não, né? Porque é sempre uma questão muito espinhosa você tratar com a Venezuela, né? Porque ora é uma ditadura, ora não é, ora é um parceiro, de repente não é. O interesse, a gente tem que olhar pra Venezuela como um interesse geopolítico, né? A galera quer o petróleo. Foda-se, se a Venezuela não tivesse petróleo, tava todo mundo cagando pra Venezuela, mano. Tava. Essa que é a grande parada, sabe? Tipo, mano, como que você fala pra mim? É por isso que eu falo assim que eu não tenho uma opinião formada, porque assim, como que você fala pra mim que a Venezuela vive uma ditadura, mas as pessoas se voluntariam pra participar do exército pra poder matar soldado americano se tentar invadir o país? Mano, as tiazinhas fazendo treinamento militar, cara. Então, isso que é o difícil da Venezuela, porque a população ela é muito apegada à questão bolivariana, né, de defesa da pátria e tudo mais, e tem as milícias socialistas que pegam em arma quando vem uma ameaça desse tipo, né? A população ela demonstra um apoio ao governo muito forte, né? Tanto que no começo das agressões dos Estados Unidos teve ali mais de 1 milhão de pessoas, né, que foram recrutadas assim da noite pro dia pra... E o pessoal tava lá, tá ligado? E aí as pessoas podem falar assim, não, mas recrutamento forçado vocês apoiam? É isso que eu ia falar, não é forçado. Então, a gente pode olhar um contraponto com a Ucrânia, que lá a gente vê o exército na rua sequestrando pessoas, homens de uma determinada idade, pra ir pro front. Ali é uma situação de imposição. Eles matavam um monte de gente na fronteira que tava tentando fugir da Ucrânia pra não ter que fazer parte da guerra. E essa galera, quando foge da Ucrânia, eles entram na lista de morte, né? Então, tipo, se esses caras retornarem, eles vão ser assassinados pelo governo. Sim. Entendeu? Então, é tipo assim, a hipocrisia tá em todos os lugares, né? Por isso que a gente, nesse podcast, a gente não é hipócrita, né? Porque a situação é a mesma. Lembrando a Maria também que em 2002, tá? Ela deu apoio ao golpe lá que eles tentaram dar no Hugo Chávez. Ela assinou o decreto lá. Como que era? Era o decreto Carmona. E ela fez parte desse processo de saída do Hugo Chávez, que era uma liderança importantíssima pro povo, tá ligado? Ele foi um libertador do povo. Isso é tipo, muito claro. Então, a Maria Corina Machado, não se engane, ela tem um projeto de restauração conservadora, neoliberal, da Venezuela e entreguismo. Não existe uma parada de luta de soberania nacional, de melhoria, tipo, não existe um projeto. É porque eu acho que, né, é até burro da nossa parte achar que essa direita neoliberal tem projetos, né? A gente vê o Milei. O Milei tá aí tentando de tudo pra sobreviver, porque se não fosse os 20 bilhões que os Estados Unidos deu pra Argentina, mano, a crise nesse exato momento teria muito mais profunda, porque o cara conseguiu destruir o país, assim como a gente avisou. Não é que as pessoas não tinham falado que isso ia acontecer, isso ia acontecer. E o projeto da Maria Corina é esse também, porque ela tá cagando pras pessoas, ela quer saber de ganhar dinheiro, ela quer saber de voltar pro poder e ganhar dinheiro. Então ela é recompensada no Nobel da Paz nessa parada de que ela foi uma líder que luta pra democracia e não sei o que. É mentira, cara, do começo ao fim.
Também o que eu vejo, eu vi muito a Eliane Cantanhede falando hoje sobre ela ser uma mulher que luta contra uma ditadura, né? Então pega também uma parada identitária aí desse feminismo de direita, tá ligado? Exatamente, exatamente. Mas aí entra a grande questão, né, de a gente debater por si só o que é esse Nobel. Né? Para que serve esse Nobel? Qual que é o motivo desses prêmios, entendeu? Porque quando a gente vê a lista de pessoas que ganharam só o Nobel da Paz, você vê que tem coisas muito contraditórias. Tem. Por exemplo, você já ouviu falar do Henry Kissinger? Já ouvi falar. Ele ganhou, né? O Henry Kissinger, ele é ex-secretário do Estado dos Estados Unidos. E aí, tipo, ele ganha o Nobel porque ele negociou o acordo de paz lá de Paris que visava acabar com a guerra do Vietnã. Sim. Né? Porém, na carreira dele, ele tem o quê? Ele tem um massacre de bombardeio no Camboja, que foi de autoria dele. E colocou também, né, o governo genocida lá no poder, destituindo, né? Ele deu apoio a ditaduras, inclusive na do Chile, abertamente, em 73, sabe, derrubando o presidente. Ele é considerado como criminoso de guerra por causa do que acontece no Vietnã, por causa de todas as armas químicas que eles soltavam lá no Vietnã. Mas ele ganhou o Nobel da Paz. Aí você tem outra pessoa controversa, o Obama. Mano, você sabia que o Obama ganhou o Nobel da Paz? 2009. Mano, ele tava 8 meses como presidente. 8, 9 meses. E ele ganha o Nobel da Paz por causa de esforços que ele fez. Eles colocam até assim, né? Esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional. Aí você vai ver, foram levar a democracia? Foram levar a democracia, né? A diferença é que a democracia dos Estados Unidos vem com bomba. Porque o Obama foi o presidente dos Estados Unidos, Chay, que mais criou guerra na história do país. Ele foi o presidente que intensificou o conflito no Oriente Médio. Começa ali com aquela onda de primavera árabe, né? Aquela onda de manifestação. Aqui na América do Sul foi a onda de manifestação cor-de-rosa, né? Que chegou o PT no poder, chegou o MAS na Bolívia, o Pepe no Uruguai. E no Oriente Médio foi a primavera árabe, né? Que no final, depois de 5 anos das manifestações, que todo mundo achava que era ali um levante democrático, acabou vindo um monte de ditadura, né? E o caso da Líbia, que é emblemático sobre o Obama, com um dos maiores bombardeios de drone feito, né? O primeiro maior bombardeio de drone feito contra a população civil, que matou mais de 30 mil pessoas, destituiu o Muammar Gaddafi, e hoje a Líbia é um foda, né? Um país fundamentalista fudido, que antes era o país que tinha o maior IDH da África, né? Exatamente. Então, aí você pega o Obama ganhando o Nobel da Paz, que não faz sentido. Não faz sentido nenhum um cara desse ganhar o Nobel da Paz. E assim, eu tô dando só esses 2 exemplos dos Estados Unidos, que é gostoso bater, né? Mas tem várias outras figuras que recebem. E não só no Nobel da Paz, gente. E sem falar que tem outros prêmios, mas o Nobel da Paz, ele até os anos 60, era só europeu, e americano e canadense que ganhava. Não era ninguém mais além deles. E depois aí começa a aparecer pessoas da África do Sul por conta do Apartheid, pessoas da Índia, da União Soviética. Sabe quem ganhou da União Soviética o prêmio Nobel? Mikhail Gorbachev. No ano de 1990. É isso. Claro, faz sentido. Ele era o final, né, da União Soviética. Acabou em 91, 92, era ali. Ainda tá assim, por seu papel e liderança no processo de paz que hoje caracteriza partes importantes da comunidade internacional. Que foi o fim da União Soviética, né? Só simplesmente isso. Quando a gente vai para outras áreas, por exemplo, você pega, por exemplo, o Nobel de Física que saiu esse ano, se eu não me engano, ele foi entregue para 3 cientistas. Mas o principal desse debate, desse Nobel da Física, por exemplo, é que foi um Nobel que foi dado para as pesquisas que estavam fazendo pesquisas sobre a física quântica. Para entender sobre a degradação de materiais na física quântica, porque o objetivo agora da tecnologia é a gente pular para computadores quânticos, né? Com fazer microchips quânticos. Mas o cara que criou a base da teoria é um brasileiro, mano. E ele não ganhou o Nobel. Ganhou os 3 gringos, tá ligado? Que usou a base da teoria dele, é o professor da Unicamp, pra poder fazer o bagulho. E aí é engraçado, porque acho que entrevistaram ele, né? E falou assim, mano, você não ganhou o Nobel e tal. Eu falei assim, mano, nem ligo pra essa merda aí. Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se caralho desse Nobel aí. É irrelevante pra mim. Porque é isso, né? Existe essa honraria desse Nobel, mas isso são demonstrações, gente. O Nobel também é uma forma de demonstração de poder do soft power europeu.
em relação ao mundo. Isso não é, tipo, uma premiação, vamos dizer assim, realmente dando honrarias às pessoas que fizeram coisas extraordinárias no seu período de existência, sabe? Ele é uma máquina de propaganda ideológica relacionado a essas premiações, né? Olha só quem tá ganhando isso é a Europa, olha só como que a nossa ciência, ela é mais evoluída. Olha só como que o neoliberal, ele tá lutando pela democracia. Olha só como que o presidente dos Estados Unidos está lutando pela paz e levando a democracia para outros lugares do mundo. Olha que loucura essa merda, né, mano? A gente vê que o Nobel ele passa a ser uma ferramenta imperialista, né? Para reforçar a sua posição. Então, assim, não é que não existam pessoas que sejam dignas de ganhar esse prêmio, porque existem muito mais, principalmente do que Obama e Marina Corina Machado. Mas não é do interesse, né, dessa instituição premiar essas pessoas, a menos que haja o interesse, como foi no caso de pessoas aí do Paquistão, da Índia, do Irã, mulheres, né, que ganharam esse prêmio. E não que elas não merecessem, mas é aquilo, né? Nada é de graça. Nada que vem de uma instituição europeia vai ser de graça e sempre vai ser usado como uma ferramenta. E isso fica muito claro com essa decisão de premiar essa mulher que, na linguagem do próprio Maduro, é uma bruxa demoníaca. E aí não tem como não concordar com ele, tá ligado? Aí não tem, por quê? Porque as pessoas que estão absorvendo essa informação, né, de um Nobel, elas estão absorvendo a informação que tá vindo da mídia. Elas não estão absorvendo essa informação de uma forma crítica. E tudo bem, gente, tipo, não é nossa culpa. A gente não consegue, nós não conseguimos saber de tudo que está acontecendo. Mas se pelo menos, né, a gente tivesse uma mídia que fosse mais sincera, né, menos canalha, e não precisa concordar com... Igual aqui, a gente não tá concordando com o Maduro, né? Tipo, a gente não tá falando assim, nossa, meu Deus, eu não sei você, Chay, eu não tô, pelo menos. Né? Defesa 100% das políticas do Maduro, entendeu? Não, também não tô, não. Porque eu acho que o Maduro tem muita coisa que a gente pode criticar, mas é aquela coisa que a gente acaba criticando ele pelos motivos talvez errados, né? Por exemplo, na época da eleição, muita gente falava, principalmente do lado comunista, que o Maduro também estava perseguindo os comunistas, né? O Partido Comunista Venezuelano, impedindo eles de concorrerem. Uhum. Isso é ruim? Vale a crítica? Vale. O que eu acho que não vale a crítica é, por exemplo, ele perseguir os partidos de extrema-direita que querem entregar a riqueza da Venezuela pro imperialismo americano. Aí eu acho que ele tem que ser antidemocrático mesmo, tá ligado? Eu acho que é o que faltou ao PT em 2016, na época do golpe, ter um pouco mais de firmeza na posição. O pé no chão, né? Tipo, ser coerente, pelo menos, né? Só seja coerente. Exato. Só isso, tá ligado? Seja coerente. Tá ligado? Vai impedir os comunistas de concorrer? Impede a galera de extrema-direita também. Massa. Quer tirar os extremos do páreo? Tira os extremos. Foda-se, tá ligado? Já fica um pouco menos pior. Então, eu acho que é necessário a gente fazer essa análise crítica sobre o que representa esse Nobel, né? O que o Nobel representa, o que essas premiações, essas ideologias, elas representam de forma geral pra gente. Porque você comprar esse discurso de que ela é uma defensora da democracia é a mesma coisa de você acreditar que o Obama promoveu a paz no mundo, sabe? Nós sabemos que hoje, 2025, depois de tudo que aconteceu, a gente sabe que os caras fuderam o Oriente Médio e vazaram. E deixaram o bagulho terra arrasada. E quem tava no poder antes voltou pro poder de novo. Então, por que ele é o merecedor disso? Isso é uma ferramenta de influência geopolítica. É o que a gente chama de soft powers. Tudo bem. Os Estados Unidos, ele não controla o Nobel? Não controla o Nobel. Não é dado por uma instituição dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos controla a Europa. E se é uma premiação europeia, meio que, tipo, tá ali, né? Sobre os interesses dele. Novamente, o Trump, é possível que o Trump ganhe esse Nobel, tá? Não se engane. Mas não esse ano que vem. É possível. É super possível. Por quê? Porque aí vai ter o lobby de Israel sobre isso... Vai ter a encheção de saco do Milley, porque do Milley, vai ter o Zelensky. Todo mundo tá nessa parada de babação de ovo do Trump, né? Porque é o que ele gosta. Ele gosta dessa paparicação. Então o fato de ele não ter ganhado esse ano é só, como que eu posso dizer? É uma espera, né? É uma espera estratégica. Ano que vem vai vir essa coisa pra ele. Assim, não é como se ele não tivesse ganhado, né? Porque, beleza, não é o nome dele, o prêmio não foi dado pra ele, mas foi dado pra um lacaio dele.
né, pra alguém que tá de 4 pra ele. Exato, e de que compartilha os interesses políticos e geopolíticos dele. Com certeza, com certeza. Então, em algum nível, em alguma instância, ainda é uma vitória dele, esse prêmio, tá ligado? Eu não vejo como derrota também não, mano. Eu vejo como, tipo, uma parte essencial e estratégica da política dos Estados Unidos. É aquilo que a gente tava falando antes de gravar esse episódio, sobre essa premiação vir na esteira do cessar-fogo em Gaza, e também vem com uma intensificação de ataque à embarcação na costa da Venezuela, né? Sim, sim. Ela vem no momento perfeito para criar uma narrativa, e é isso que a gente falou mais cedo, de mudar a percepção novamente do governo venezuelano, de uma democracia, de um governo, de um presidente, ainda que tenha falhas, mais para uma ditadura cruel e sanguinária. A gente volta com essa narrativa, né? Que é os interesses, e novamente, essa narrativa só volta porque existem os interesses aonde? No petróleo venezuelano. É isso, gente. No final das contas, a gente tem que ser pessoas frias e calculistas para entender de que ninguém no mundo capitalista tá falando ou fazendo algo de graça. Tudo tem interesses, são interesses geopolíticos muito grandes, e alguns desses interesses são interesses não só de influência, mas são interesses de controle ou de recursos naturais. É por isso que o Trump tá super interessado de falar com Lula, porque ele tem um interesse das nossas terras raras, e a melhor coisa que ele pode fazer é negociar isso, e quer sai mais barato do que uma intervenção militar. E ele é o cara que não quer criar guerra para não entrar em contradição, mas eu também acho que ele tá cagando se ele entrasse em guerra ou não, né? Dane-se, ele faria isso. Então, gente, essa é a reflexão que a gente tem sobre essa situação que está dada no mundo por meio dessas influências do prêmio Nobel, porque bem ou mal, sai em toda a mídia, né? Toda vez que sai um prêmio, sai em toda a mídia. E o objetivo de sair em toda a mídia é justamente para influenciar, na sua opinião, relacionado ao que está acontecendo no mundo, entendeu? Então, vamos ficando por aqui nesse episódio. Queremos agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal e compartilhe. Estamos aí na meta de chegar nos nossos primeiros 500 seguidores. Se inscreva no canal, tem um monte de gente. 90% das pessoas que escutam o nosso podcast ainda não é inscrito. Então se inscreve aí, compartilhe com seus amiguinhos também, para que eles possam se inscrever neste canal, que a gente faz esses conteúdos e por vontade de compartilhar essas informações com vocês. Beleza? Então, espero ver vocês no próximo episódio. Um abraço, um cheiro e um beijo. Tchau, tchau. É isso, até a próxima, amigos. Falou, valeu.